O leite inflama. Nos nossos pós-operatórios, de cirurgia de estômago ou intestino, a gente corta o leite. Então eu tô falando para você não cortar nada, mas eu corto dos meus pacientes no pós-operatório. E diminuo a carne também, eu peço para comer carne cozida. Por quê? Você já viu um boi adulto mamando na mãe? Não. Os bebês que mamam leite. A gente tem esse hábito de usar leite na fase adulta. Mas o leite, ele inflama. Tem algumas proteínas lá que inflamam o intestino. Então, quanto menos leite, melhor na fase adulta. Não precisa... Tem café assim? Não, leite do café da manhã, o cafezinho com leite não tem problema. Agora, é leite e derivados. Então, é leite, iogurte, bolo, tudo que tem leite, queijo. Agora, sabe uma proteína que é quase perfeita? Ovo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Real. 20 minutos de conversa fora do ar. Na próxima eu vou falar para o Gustavo começar a gravar antes do programa começar, porque já dá um podcast. E legal, todo mundo à vontade, conversando, como é para ser mesmo no podcast. Mas é assim que a gente faz, né? A gente tenta deixar, mas às vezes o convidado tem esse lance, né? Tem. A gente poderia fazer um podcast só sobre isso. Quando você sabe, né? Quando o convidado sabe que está filmando, que está valendo, já começa a rolar uma tensãozinha, assim, né? Mas acho que... Não vai acontecer. No geral, não vai acontecer. Principalmente hoje, que o nosso convidado é um comunicador especialista aí, deve ter dado cursos, aula, participa de seminários, congressos. Isso tudo é um exercício também, né, Vanusa? Convidar a galera para curtir se inscrever no nosso canal no YouTube. No Spotify também. No Spotify também, receber as informações de cada novo episódio que sai, porque é uma conversa diferente a cada episódio. E também para participar da nossa coluna no Paraná Portal Viva Bem no Mundo Real. A cada semana, uma conversa diferente. Escrevi outro dia sobre sauna. Muito bacana, legal, né? Muito bacana, gostei escrevemos, muito. Né? Escrevemos juntos. Eu só dou umas olhadinhas. Você sabe que eu tenho pesquisado muito sobre as saunas e essa vi? mudança de temperatura no corpo. É uma coisa incrível. Inclusive, na hora de dormir, eu não sabia que existia uma relação direta do nosso corpo, da temperatura do corpo com o sono. Sim, vai baixando a temperatura. Baixa a temperatura para dormir. E aí a gente quer se aconchegar. E sobe para acordar. E você, com a sauna, consegue regular essa temperatura e facilitar. É um facilitador do sono. Por isso que dá aquele relaxamento depois da sauna. Eu gostei mais pelo fato de que retarda o envelhecimento. Isso para mim... Também, diz que tem esse estímulo à produção de colágeno também. Mas tem muito mais. Eu acho que a gente poderia um dia aqui fazer um podcast só sobre sauna. Porque tem algumas... o estímulo à testosterona, o hormônio do crescimento. Isso eu já não sabia. Mas daí tem toda uma... Testes e pesquisas que fizeram que você, fazendo uma vez por semana, daí meia hora, temperatura X, sai 5 minutos, banho de água fria, mais meia hora, temperatura X, faz 2, 3 vezes isso e você consegue estimular a tua produção de hormônio do crescimento. Muito bom, vamos fazer sim. Legal, né? Muito legal. Mas vamos mudar de assunto e voltar para o assunto do dia? Vamos voltar, que o assunto hoje interessa a todo mundo, porque tem a ver muito com os nossos hábitos. Nem tudo, mas tem a ver também. Dá para tentar fazer riscos. Né? O porquê que... Bom, dos riscos sim, com certeza. Mas eu troquei uma ideia com você antes de convidar o nosso ilustre... participante aqui do podcast Mundo Real, que é o seguinte: muita gente não discute isso abertamente. Sistema digestivo, né? O que comer, como é que está funcionando bem. Quantas vezes a gente ouviu quando era criança dos nossos pais, dos nossos avós: olha, o meu sistema digestivo, o meu banheiro, o meu número 2 é um reloginho. Será que era um reloginho mesmo? Né? Será que o nosso sistema é um relógio? Como é que a gente tem o efeito melhor, né, do sistema digestivo? Depois, inúmeras pesquisas que surgiram em que se analisa o microbioma, a flora intestinal, para identificar doenças específicas, para prever, né, a saúde no futuro. Nosso convidado hoje vai falar de como, né, nós podemos tentar prevenir e os casos de câncer, né, que são muito, muito intensos e muito... complicados. Eu acho que o câncer de colo, por exemplo, ele é um dos mais comuns aqui no Brasil e creio que no mundo, né, Raul? Porque
é uma doença que pega para valer, assim, e é muito rápido, Sim, né? câncer de cólon. Então, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Posso fazer uma apresentação rápida aqui? Não precisa. Nem, Não precisa? Pode, Rapidinho. mas bem rápido. Raul Alberto Anselmo Júnior. Ninguém melhor do que um médico formado pela Universidade Federal do Paraná, tem especialização em cancerologia e cirurgia do aparelho digestivo e mestrado em microbiologia, que eu tenho ficado fascinado por essa área de estudo. Parasitologia e patologia pela Universidade Federal do Paraná e tem experiência na área de medicina com ênfase em cancerologia. Vamos fazer uma introdução rápida aqui, né? A Vanusa não gosta de muita formalidade. Não, nada. Mas a gente precisa fazer uma Mas eu apresentação preciso dizer aqui, né? que esse é um dos cirurgiões, assim, que tem grande respeito aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, o ano passado ele foi o único brasileiro a ir para a Alemanha, convidado para participar de um congresso lá, que falava não exatamente sobre câncer de intestino nem nada, mas sobre um outro tipo de câncer que também é a especialidade dele, que a gente até pode falar aqui, que é do endométrio, Do né? peritônio. Peritônio, Câncer no do peritônio. Uhum. É o que teve a Hebe Camargo, o que teve várias pessoas, mas a Hebe é a mais conhecida. Ah, então é peritônio. Então Peritônio, estamos dentro da... Então, como a Vanusa estava comentando, o câncer coloretal é uma doença que pode diminuir o seu risco com hábitos de vida melhores. Não necessariamente 100% essa diminuição acontece, porque existem cânceres que vão acontecer independente dos hábitos da gente. Agora, como você estava falando, João e a Vanusa, os hábitos melhores de alimentação, de dia a dia, exercício físico, evitar exposição ao sol nos horários ruins, esses hábitos melhoram a qualidade de vida e sim, diminui o risco de aparecerem doenças, e dentro da minha área, principalmente os cânceres, né? O sol do meio-dia é muito nocivo e muito cancerígeno para a pele. Isso durante a vida inteira, não é só agora. É aquele sol da infância. Lembra que a gente não usava protetor solar? Tinha. Nossos pais não tinham esse hábito. Quantas vezes que a gente levava aqueles torrões, queimava, saía a pele. Isso é cancerígeno. Na minha época tinha aquele hipoglós. Puta, que vergonha. Que usava. Que vergonha eu também passar usava. hipoglós. A gente ia com hipoglós na boca, hipoglós aqui. Depois o hipoglós era uma coisa legal, tinha até colorido e tal. E hoje é uma coisa muito comum, mas é legal a gente falar um pouquinho sobre isso, porque tem a gente falou isso aqui outro dia no podcast, algumas pessoas adotaram um estilo de vida natural, primal, né? Primitiva. Sim. E afirmam que, sobretudo na autoestima, contra a depressão, o sol, a força do sol, e que não tem horário e que não pode passar o protetor por conta da questão química que você está jogando na tua pele. Eu tenho conversado com alguns especialistas, dermatologistas, e eles afirmam que isso é uma loucura, que o sol é importante, mas... Sim, o sol... Os dermatologistas, a função dele é proteger do aparecimento de lesões pré-malignas ou malignas. Desculpa que não é o tema exatamente de hoje, mas acho que a gente vai conversando. E eu imagino, o Raul deve ser como eu. Você é mais moreninho. Agora, a gente aparece no sol, pro vermelho. Eu demoro um pouquinho mais, mas também. Eu sou muito rápido. Mas eu fico uns 15 minutos passando protetor solar, as pessoas ficam olhando, mas eu já vi câncer de toda que é parte do corpo, então da pele. Então é uma questão importante e é o câncer mais comum em ambos os sexos. É mais comum que mama na mulher, que é o mais comum na mulher. É mais comum que próstata no homem, que é o mais comum nos homens. Então, é o câncer mais comum, do modo geral, o câncer de pele, que aí soma o basocelular, o escamocelular e os melanomas, que foi o motivo do meu mestrado. Já o meu doutorado foi na origem do câncer de intestino, que é um tema fascinante, e que aí sim pode ter a ver com alimentação. Por exemplo, os locais no mundo onde se come menos fibra tem uma certa incidência maior de câncer coloretal. Então, tem algumas tribos na África que comem muita fibra e foram feitos estudos sobre isso. Eles têm uma incidência muito mais baixa de câncer coloretal. Gordura animal,
animal tem a ver, uma quantidade grande. Então, só que esses cânceres de origem ambiental, e nesse aspecto é incluído a parte da alimentação, eles demoram para aparecer, então não aparecem com 30, 40 anos de idade. São pessoas de 60, 50, 55, 60 para cima, porque dá tempo do estímulo agir ao longo dos anos e causar um efeito deletério, um efeito ruim para isso. Agora, indo para um outro caminho, só um pouquinho. Por exemplo, tem pessoas que fumam a vida inteira e não desenvolvem câncer de pulmão. Agora sim, o cigarro é maléfico, ele é uma origem, é uma causa, um fator causal, não é a causa principal, mas é um fator causal, um fator predisponente de vários tipos de câncer. Câncer de pulmão, câncer de esôfago, de garganta, de estômago, câncer de endométrio na mulher, câncer de pâncreas. Então, é lógico que as recomendações são importantes para não fumar. Agora, demorou bastante para chegar a essa conclusão. Nos Estados Unidos, houve batalhas e batalhas nos anos 70, 60, 70 para convencer a população médica que o cigarro era nocivo e era cancerígeno. Isso é um tema muito interessante. E foi feita muita pesquisa? Foram feitos estudos, só que quem que barrava isso? A indústria do cigarro. A indústria do cigarro. E o cigarro era um troço que todo mundo fazia em qualquer lugar, era bonito, era bacana. Propaganda de gestante. A melhor cigarro para gestante. Tem propagandas dessa. Sério? O cigarro indicado pelo seu cirurgião existia. Então no avião, né? O avião, as pessoas fumavam dentro do avião. Disso. Isso você pode encontrar. Tem um livro muito interessante, ganhou o prêmio Pulitzer, de um médico indiano-americano. Oncologista, mas oncologista jovem, que chama O Imperador de Todos os Males. Esse livro vale a pena ler e conta a história da pesquisa no câncer e a origem do câncer. Então, a pesquisa foi principalmente nos Estados Unidos, que começou forte assim no século passado. Mas anteriormente eram os europeus, os asiáticos, que a medicina mais antiga, né? mais antiga. Mas é muito interessante. Esse livro eu recomendo. A Ana Letícia, que esteve aqui, que trabalha em Harvard, ela indicou esse livro também. Ela indicou, disse que é muito legal e é de fácil leitura. Mas veja, a gente chegou a esse ponto, que no passado o cigarro todo mundo fumava, era um troço legal, tinha cigarro para gestante, tinha cigarro para jovem, para tudo, e era um troço bacana, né? O cara fumava, era charmoso e tal. A mulher também passou a fumar muito. E se chegou a essa conclusão, tem até um livro que fala dos malefícios. Exatamente, do cigarro. Será que a gente vai viajando um pouquinho na maionese aqui? Será que no futuro a gente vai chegar a essa conclusão em relação a outras coisas? Como, por exemplo, a carne vermelha? A alimentação. A alimentação, a gente já chegou agora até, João, em conclusão, em relação, por exemplo, não à carne vermelha em si, especificamente, mas aos embutidos. Processado, né? Salames. Bacon, tudo que é embutido, que é preservado no sal, que tem muito condimento. Por exemplo, no Japão, que se come, eles comem peixe defumado. E por conta disso e de um parasita que tem em alguns peixes, eles têm a maior incidência de câncer de esôfago e estômago do mundo. Então, os melhores endoscopistas e cirurgiões de esôfago e estômago do mundo são do Japão. Por conta dessa incidência aumentada, por conta de um fator ambiental também. Existe uma predisposição genética, porque os japoneses que saem e migram para os Estados Unidos, por exemplo, existem estudos mostrando que muda essa tendência e muda inclusive o comportamento de quando aparece o câncer de estômago e esôfago. A carne vermelha faz parte da evolução humana. O homem começou a se desenvolver mais quando ele teve mais facilidade para obter e comer carne vermelha. Mas mesmo essa facilidade não era tão simples assim, né? Não. Agora, tudo que em excesso é ruim. Tá? Tudo que em excesso é ruim. Não existe uma dieta que vai
nos livrar de todos os nossos males que podem acontecer na nossa saúde. Agora sim, eu sou nutrólogo também, mas para orientar os pacientes no pré e no pós-operatório, não tenho disponibilidade de trabalhar com isso, mas tudo que é excesso não é benéfico. Então a gente vê pessoas que são veganas e que têm problema em manter, não ter anemia. Uma alimentação saudável, que tenha todos os minerais, as vitaminas necessárias para você viver bem. Exatamente. Então, assim, agora os embutidos, excesso de sal. O sal era o maior fator predisponente da origem do câncer de estômago até a primeira metade do século passado. Então, quando veio o refrigerador, porque antes a comida era conservada no sal e na gordura. Aí, com os refrigeradores, a incidência do câncer de estômago baixou, caiu consideravelmente, por causa da conservação dos alimentos. Então, só a carne em si não é. Existem dietas que preconizam você ficar sem carne. Agora, o que a Organização Mundial de Saúde recomenda é evitar comer carne todo dia. Isso sim. Você fala, acho que em 200 gramas por semana, uma coisa assim. Não tem esse dado. Tem que pesquisar para não passar a informação equivocada. O que é nada, né? Muito pouco perto do que o brasileiro que come a picanha. Sim. Pois então, você falou da picanha e eu lembro do churrasco. O churrasco é uma maneira de defumar também, né? Sim. Que é que cria essa predisposição. É que o churrasco é ocasional. De vez em quando. Ninguém come churrasco todo dia. Ainda bem. Né? Então, sendo ocasional, não tem problema. Uhum. Né? Tudo que é em excesso não é bom. Se você pega e começa a fazer, a machucar a tua pele aqui, ao longo do tempo, cutucar, depois de algum tempo vai virar uma inflamação e depois de algum tempo vai virar um câncer. Então, os alimentos que inflamam não são legais. Uhum. O que inflama? O trigo inflama. Açúcar. Então, tem gente que, por exemplo, corta o trigo para ficar menos inflamado. O leite inflama. Nos nossos pós-operatórios, de cirurgia de estômago ou intestino, a gente corta o leite. Então, eu estou falando para você não cortar nada, mas eu corto dos meus pacientes. Mas é um e período. diminuo a carne também. Eu peço para comer carne cozida. Por quê? Você já viu um boi adulto mamando na mãe? Não. Os bebês que mamam leite. A gente tem esse hábito de usar leite na fase adulta. Mas o leite, ele inflama. Tem algumas proteínas lá que inflamam o intestino. Então, quanto menos leite, melhor na fase adulta. Não precisa. Até no café? Assim? Não, o leite do café da manhã, o cafezinho com leite não tem problema. Agora, é leite e derivados. Então, é leite, iogurte, bolo, tudo que tem leite, queijo. Agora, sabe uma proteína que é quase perfeita? Ovo. Ovo é um alimento quase perfeito, porque ele tem gordura na gema, ele tem proteína na clara, ele é um alimento muito bom. Nossa, se eu já estava pensando em ter galinha, agora que eu vou ter, porque os meus filhos, como eles fazem exercício, eles comem ovo. E como o ovo caipira é gostoso. E o ovo vai bem com tudo, né? O ovo vai bem com arroz, o ovo vai bem com o pão com ovo, aquele tradicional, maravilhoso. Tudo vai bem com ovo, é impressionante. Sim. Na salada vai bem também, cozido. É um alimento na sopa, nos em qualquer lugar. Lamens. E te dá aquela sensação de saciedade também quando você come e ovo. Ele não estufa a barriga, não distende como o leite. O leite distende mais que o ovo. Então o ovo é uma proteína boa. O queijo no café da manhã você sai estufado. Exatamente. Pois eu não como queijo, mas eu como manteiga. Meu café da manhã é pão com manteiga. Aí como manteiga. E os legumes, as frutas? A Organização Mundial de Saúde recomenda comer 5 porções de frutas por dia, se você quiser diminuir a chance de ter todos os tipos de câncer. Então, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, 5 porções. É lógico que a gente não faz isso, mas se você conseguir introduzir na dieta o máximo de fruta possível dentro do dia, né? Não em quantidade, mas em variedade,
essa é a minha briga diária lá em casa, porque eu sou quem come fruta e quem compra. A minha esposa não é ela come menos variedade do que eu. Então a nossa briga é essa, porque eu fico E os filhos? As crianças, os meninos comem, daí os meninos eu faço vitamina, café da manhã sou eu que faço deles. Agora, esse lance da vitamina, esse lance da maçã no micro-ondas, o lance do mingau de banana, de pera, quando você cozinha a fruta, ela perde os nutrientes importantes? Ela perde as vitaminas essenciais? Nem tudo. Nem todos os nutrientes. Porque se fala muito em comer a fruta com a casca, o mais natural possível. Se for orgânico, é mais seguro, né? Porque a gente tem os orgânicos, se a gente puder priorizar os orgânicos, é bem melhor. Só que para produção em larga escala, os agrotóxicos eles que viabilizaram isso no mundo, não é só aqui, no mundo. E para a população, de um modo geral, é difícil ficar nos orgânicos, além do que é mais caro. É mais caro. Então a gente não pode falar isso para todo mundo, né? Para todos terem acesso. Hoje em dia é inviável. Agora, se puder priorizar orgânico, sim. Aí sim. Se puder comer com casca, sim, melhor. Né? As saladas, lembrar sempre de colocar um pouquinho de cloro ou de quibo, umas gotinhas de quibo, pode ser, ou de cloro mesmo, para ficar uns 10 minutinhos, porque nós temos aqui parasitas, né? E às vezes pode ser até esses hortifrutis que são da água, como que chamam, hidropônicos, mas a água que irriga a gente não sabe de onde que vem. Às vezes vem de um poço que tem uma infiltração e que pode estar contaminado. Então não é que o que é hidropônico que é isento, né? Que você não precisa, inclusive, o hidropônico também tem defensivo. Também tem química. Agora, o congelamento das frutas não perde nada de propriedade. Então, a fruta que está, a dica boa, a fruta que está quase passando, e a banana é uma fruta que, quanto ela mais está madura, ela é melhor. Ela é mais propriedades melhores. Ah, é? Ela Quanto tem mais propriedades? Pontinho preto tiver na banana, ela é melhor. Não é a mais verde, é a mais madura. Então, você, quando está sobrando, pode picar, congelar nos TPORzinho e deixar congelado para fazer vitamina, não as propriedades. Que fica uma delícia, né? Você picar a banana congelada e bater no liquidificador, fica geladinho. Nossa, eu amo banana de qualquer jeito. O abacate também fica gostoso. Sim. Agora, as verduras, as folhas, elas secam, elas perdem a propriedade congeladas. Tá, mas elas podem ficar em geladeira. Sabe o que eu faço? Pode ficar em geladeira. Eu lavo tudo, seco, fica até bonitinho. Aí coloco papel toalha, folhinha, papel toalha, folhinha. Com isso, ela dura muito mais sem amarelar. Porque quando começa a amarelar, ela começa a perder os nutrientes, né? Então, dura um montão também e você tem menos trabalho, porque o trabalho é de uma vez só, né? Agora, isso que a Vanusa falou é legal, porque dá trabalho você se alimentar de frutas e legumes, porque você tem que cortar, tem que picar, tem que manter de alguma forma em que ela não estrague, você tem que fazer o tempero para a salada, você tem que... Será que é por isso que as pessoas estão fugindo cada vez mais das frutas e dos legumes? Acho que sim, João. Esse estilo de vida rápido. O famoso fast food, a comida rápida. É fast lifestyle. Acho que tem a ver com fast food, né? Porque tudo rápido, a gente está no celular trabalhando o dia inteiro, tem gente que não para comer. Então, a refeição tem que ser um ritual. Você senta quando puder com a tua família, ou com teus amigos, ou com teus colegas. Isso tá se perdendo. E aí as pessoas vão no mais rápido. Lasanha congelada, pizza congelada no mercado. Com sódio até o fim, um monte de componente químico. Conservantes. Esse estilo de vida em que a pessoa está estressada, falando no telefone enquanto ela come, não está nem vendo o jeito que está comendo, esse estresse, o sistema nervoso, ele pode influenciar também a uma má digestão? Sem dúvida, sem dúvida. A digestão tem a ver com... Você tem que dar o tempo, você tem que parar, o teu corpo tem que descansar um pouco e sentir que você está agora está entrando energia dentro dele. Sem dúvida, se você não para, você tem mais chance de ter distúrbio, porque uma concentração e um respeito maior àquilo que você está ingerindo. Sim, o aparelho digestivo ele funciona melhor se você está respeitando ele. Por exemplo,
como eu sou cirurgião, eu vou dar um exemplo de pós-operatório, de cirurgia. Quando você enche o paciente de analgésico, o paciente num pós-operatório, tudo para. O intestino para, o estômago para, você não consegue alimentar. Então, o que precisa para o paciente sair bem? Movimento e alimentação. Só que a alimentação só vai ser possível de acordo com o movimento. Carro parado, a gente não coloca gasolina, né? Então, todos os órgãos eles ficam meio de repouso se você está encher de analgésico e não se movimentar. Tá? Então, esse é um exemplo que como tem a ver com o movimento, como a pessoa está se comportando, o funcionamento do aparelho digestivo. E isso vale para também no dia a dia, também, né? agora o estresse gera gastrite, gera essa tensão que você não relaxa. Tem paciente que chega a vomitar por estresse. Agora, o estresse, por outro lado, é um instinto de sobrevivência. Um monge tibetano também tem estresse. Quem foi para a Segunda Guerra Mundial, para a Guerra do Vietnã, tinha estresse também. Ao mesmo tempo, eles não tiveram maior incidência de doenças, principalmente do câncer, em relação a pessoas, um monge tibetano, por exemplo. Então, o estresse faz parte da vida. A questão é manejar o estresse, você saber controlar o teu estresse. E não comer enquanto está estressado. Sim. Agora eu estou mal, eu não vou... Da mesma forma que você, com esse controle, você também não vai conversar com certas pessoas. Você vai brigar. Sim, claro. Sabe que o você gás... Está pissuído pelo estresse. O gás que a gente produz, que a gente elimina, por exemplo, o punzinho, 80% é gás que a gente engole, é ar que a gente engole. Sabe como acontece isso? É falar durante uma refeição, falar muito, ou ansiedade. Então, o gás não é produzido só por aquilo que você come, alho, feijão, brócolis, etc. É o ar que você engole. Aquele cara que fala muito durante um almoço é aquele cara que peida mais. Pode ser, né? Cara, então a próxima vez que o nosso telespectador estiver olhando para aquele cara na mesa que estiver falando muito, você fala, vou ficar longe desse cara hoje. Desculpa a brincadeira, mas faz sentido. Sim. E até queria já aproveitar para entrar um pouco nesse assunto, porque isso é uma preocupação de muita gente que sofre com essa coisa da hora de ir no banheiro, não consegue ir, né? Tem gente que fala, puxa, meu sistema digestivo não funciona bem, eu fico 2 dias sem ir. E tem gente que vai bem demais, tipo de metabolismo. Engatando nisso, isso pode ser um alerta em relação ao câncer do intestino? Também pode. A alteração de hábito intestinal tem a ver é um sinal de alerta para câncer de intestino. Mas em relação aos hábitos, não existe um manual quando a gente nasce, e nesse manual está escrito, você vai abrir um manual, igual o manual de um carro, de um automóvel, está lá escrito, evacua uma vez por dia, evacua uma vez a cada 2 dias. Não existe isso, não é uma regra fixa. Cada um tem um funcionamento. Eu fui no mercado municipal, uma japonesa que estava vendendo fibra, que ajuda, né, a ir no banheiro, ela falou, olha, o certo é ir no banheiro 2 vezes por dia. Nossa! Ela disse isso. Sim, falei, depende 2 vezes? Agora, fibra sem água também esqueça, vai virar uma rolha. Isso, a fibra. Não, mas esse produto que ela estava vendendo lá, você misturava com água, né? Sim. Mas tem que tomar muita água. Sim, a água, inclusive durante as refeições, para quem tem o intestino preso, é tomar água durante as refeições, que amolece mais as fezes. Mas não existe uma regra fixa. E também não existe uma predisposição. O que sabe que pacientes muito obstipados, que demora para evacuar uma vez, tem gente que vai no banheiro uma vez por semana. Uma semana? Tem. Eu já tive casos assim na minha vida. Tem uma chance um pouco maior de até desenvolver câncer de intestino, doenças como o câncer de intestino. Não digo doenças inflamatórias intestinais, que é um outro capítulo, são doenças mais raras e não é da minha área. Uhum. Mas eu tenho um amigo bem bom nessa parte, um gastroenterologista, que pode conversar sobre isso. Mas são doenças mais raras do ponto de vista clínico. Mas obstipados têm uma chance maior de desenvolver divertículos, que são aquelas bolotinhas que saem no intestino, às vezes inflamam. Foi disso que morreu Tancredo Neves.
tá? De uma diverticulite, é inflamação nos divertículos, como se fosse aquela bolota do pneu da bicicleta que tinha antigamente, sabe? Que agora não tem mais a câmera. Então, entre as fezes ali... Eu até achava que tinha. Eu acho que não carro, tem, carro, tem? né? Não sei. Eu tenho algumas bicicletas que não tem, né? Mas tem umas que tem ainda, né? Não sei. Talvez não tenha mesmo. Eu acho que você tem razão. E, então, a diverticulite é predisposta pela pessoa ser obstipada. O câncer do intestino também, porque fica mais tempo aquele conteúdo que tem que ser eliminado, fica mais tempo lá fazendo trocas de toxinas e inflamando o intestino. Então, a origem do câncer tem a ver com o processo inflamatório também, na maioria dos cânceres. Tem como programar a hora de você ir no banheiro? Você se organizar para ir em certos horários? Porque você veja, o corredor sofre demais com isso. O corredor... Ele está pensando nele agora. Não, eu estou pensando em mim, em muita gente. Olha, agora a gente vai saber o hábito do João. É que a gente... É o seguinte... A gente vai sair sabendo. Isso. Olha o grau não de vou contar essas olha histórias para vocês, porque não vai rolar, viu? A minha mulher já está acostumada a ouvir algumas vezes quando eu conto para ela, pô, você não precisa ficar falando, não preciso saber disso, né, cara? Mas é o seguinte, o corredor... Mas eu imagino que outras pessoas também, em certos momentos, tem gente que não vai no banheiro fora de casa, né? Eu fui obrigado, eu fui fazer uma corrida na Patagônia, não tinha outro jeito. Então você é obrigado a aprender a fazer em qualquer lugar, na força, na marra. Mas tem gente que não vai fora de casa, não se sente à vontade, não se sente confortável, segura, né? Tem gente que se programa, vou fazer uma corrida, por exemplo. Isso aí é lei de Murphy. Você sai da tua casa... Dá vontade. Você não consegue fazer em casa, chega no lugar, te deu vontade. O movimento estimula, né? O movimento estimula, a alimentação estimula. Mas assim, não existe um malefício maior de você não conseguir evacuar na hora que você precisa. O que existe é um incômodo. Você pode ter dor, você pode ter cólica, um desconforto. Mas esse lance de segurar também... Não é legal. Não é legal, né? Não tem porquê. Então, tem oportunidade, é o que eu oriento para meus filhos. Vão para a escola, se quer fazer cocô, vai no intervalo, peça licença, vai fazer cocô, não fique segurando. Não se deve segurar. Mulher tem muito isso de segurar. Eu lembro que eu não ia ao banheiro fora de casa. Gente, sabe quando começa o namoro, o relacionamento, o casamento? Daí, então. Daí como é que faz? Daí? Já, tudo bem, mas o namoro daí o namoro não tem jeito, né? Eu acho muito engraçado. Como você tem que fazer um cocô cheiroso na frente né? Daí você fala, você vai decepcionar, né? Pô, vai que o meu cocô sai muito pedido, essa mulher vai me abandonar. Não, tem tudo isso, é verdade. Isso afeta. E o próprio sistema nervoso, acho que segura, isso que eu quero né? entrar. Por exemplo, você quer falar alguma coisa? Posso falar? Não, pode. Por exemplo, eu vou puxar para cirurgia. Agora que ela não quer falar mesmo. Não, agora já acabou. Pode ficar tranquilo. Quando a gente opera o intestino grosso, a gente corta também a inervação do intestino da área operada. E principalmente no cólon esquerdo, perto do reto ou no reto sigmoide ali, quanto mais chega perto do ânus, é pior o pós-operatório. A gente demora 10 a 12 meses para ter um hábito definido, assim, se vai ser um dia sim, um dia não, se vai ser todo dia. Por quê? Porque as terminações nervosas são cortadas também e elas que mandam um sinal para o cérebro, olha, distendeu aqui, tem fezes, está na hora de evacuar. Essas terminações são cortadas. Como é que funciona? A pessoa não segura mais daí. Por isso que a gente... Não, segura, mas maior, ela não entende. Por isso que tem alguma coisa maior na origem de tudo na vida, né? Porque como é que pode? A gente reconstrói o intestino e cicatriza e funciona. A inteligência volta para aquele lugar, eu né? acho muito legal. Então, e aí a gente grampeia e reconstrói uma cicatrização depois de 5 a 7 dias, tá cicatrizado. Só que o hábito depende dessa refazer essas terminações nervosas, essas conexões têm que ser refeitas. Então isso demora 10 a 12 meses. Então só para ter uma ideia como a parte neurológica tem a ver com a evacuação. Eu tenho amigos que trabalham só com processo evacuatório, são coloproctologistas, inclusive eles fazem exame que eles pedem para o paciente evacuar. Né, fazem coprografia, exames que estudam o processo evacuatório, eles usam, às vezes,
estímulos, eles fazem fisioterapia para melhorar esse processo. Exercícios que te facilitam ir no banheiro. Exatamente. E que podem, fortalecem a pelve. E podem influenciar Isso é um bom pra processo qualquer um. mental também. Também, sem dúvida. Nos Estados Unidos eles usam aquela... eles falam que é stage fright. Medo do palco. Quando o ator, o artista fica com medo, trava, eles usam essa expressão. E eu me lembro, esse negócio de balada, por exemplo, você vai na balada, né? Daí tem aquele lugar para fazer xixi lá na parede do homem. E uma fila enorme, né? Uma fila enorme que sai para fora do banheiro. E você chega ali, cara, e aquela pressão, você tem que resolver o teu problema ali, o cara aqui atrás de você, fungando no teu cangote. Vamos, cara, vamos! Você não consegue. Ou no jogo de futebol, no estádio de futebol. A pressão em cima do cara? Não, tá louco. É bem isso. Mas Raul, pode falar. Não, pode falar. Não, vou falar bobagem demais aqui. Eu queria que você falasse sobre essa... Quem é que te procura, né? Quando é que um paciente chega lá para o Dr. Raul? Como é que funciona isso? Que tipo de cirurgia? Como é que faz? Você falou quem tira um pedaço do intestino? Pelo que você falou, não precisa sempre colocar a bolsinha de colostomia. Não. Então, quem que me procura? Eu sou final de linha de algumas doenças aqui em Curitiba. Câncer de intestino, câncer de estômago, câncer de ovário na mulher, sarcomas, que são tumores grandes, aquilo que teve o nosso ex-vice-presidente, o José de Alencar, era um tipo de sarcoma, e câncer no peritônio. Então eu circulo nessas doenças aqui, abdominais. Normalmente são cirurgias de grande porte, mas por vezes não. 50% do que eu faço são pacientes que já foram manejados antes e que depois vêm por alguma razão ou outra, tá? O câncer é diagnosticado a maior parte das vezes pelos clínicos. Então, voltando àquele... Isso tem naquele livro, O Imperador de Todos os Males. Nos anos 60, os Estados Unidos queria duas coisas. O Kennedy, aquela fala, nós vamos levar o homem à Lua. Eles queriam mandar o homem para a Lua e eles queriam descobrir a cura do câncer. Mandar o homem à Lua, eles mandaram. A cura do câncer, até hoje. O que é a cura do câncer? É o diagnóstico precoce, tá? Então, é o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce é feito o diagnóstico, melhor o prognóstico dos pacientes. E são muitos tipos de cânceres, né? Muitos. Só que fica na mão dos clínicos, uma assistência clínica, quer seja pública, quer seja privada, de qualidade. Então, tem muitos lugares públicos que fazem uma assistência, unidades de saúde, cuidam das pessoas. Então, cuidar, às vezes, é mais importante que curar. Tá? Cuidar. Talvez investir vai mais fazer mais nisso. diferença. O Canadá investiu bastante nisso, Japão investiu bastante nisso, no diagnóstico mais precoce. Então, nos Estados Unidos não cuidam muito bem, porque é o maior... Não, é porque a incidência maior. Um problema sério é que o sistema de saúde é todo privado, caro. baseado em convênios particulares. Sim. E os hábitos de vida deles também, né? Mas além dos hábitos a procura, porque a gente está falando aqui de uma triagem, né? De um monitoramento. Sim. Que deve ser muito constante. Já os americanos não procuram tanto, tem um estilo de vida mais corrido. Sim, e os médicos, João, também. Eu recebo pacientes que eu vejo que tem lá nos exames do paciente dosagem de zinco, dosagem de alumínio, mas o paciente nunca fez uma colonoscopia. Hoje, então o câncer da mulher é mama, intestino e pulmão. Ou às vezes pulmão e intestino, varia essa ordem. No homem é próstata, intestino e pulmão, ou pulmão e intestino. Então, cólon, que é o intestino, com 45 anos é a recomendação da Sociedade Americana de Endoscopia Digestiva, que é os guidelines, as normativas mais usadas no mundo inteiro para prevenção. Com 45 anos, o homem tem que fazer uma colonoscopia. Estômago não existe isso, porque os exames de prevenção são baseados em custo-benefício. Estômago só no Japão que tem, e por isso eles têm uma incidência alta de diagnóstico precoce e de bons resultados, tá? Mas estômago, pisou no meu consultório, acima dos 40, 45 anos, precisa fazer uma endoscopia.
Se vai fazer uma colono, vai fazer uma endoscopia. E uma também, endoscopia o estômago já é mais traiçoeiro. O cólon não. O cólon demora 5 a 10 anos para desenvolver de uma lesão benigna até um câncer. Faz uma o estômago vez. Não. Daí tem aquela questão dos pólipos que aparecem, que surgem. Casuística americana, se está 85% de acurácia de um exame ser bom. Então você tem que escolher bem o lugar que vai fazer com um colonoscopista ou endoscopista de qualidade. Perfeito. Porque no próprio exame já pinça ali e já tira, né? Se achar um pólipo, já tira. Faz uma biópsia. Se não tiver pólipo, pode ser de 5 a 10 anos depois o novo exame, se for um lugar de qualidade, tá? Com uma acurácia de 85%, nunca 100%. Ou seja, 15% pode passar sem ser visto. Então, agora, se tiver pólipo, daí tem que repetir. De acordo com o pólipo, repete. Dali 6 meses, ou dali 1 ano, ou dali 2 anos. Aí depende do tipo do pólipo. Ou ainda vai para a cirurgia se for um pólipo maior que não sai pela coluna, ou se tem algum câncer já envolvido. Em que ano que esse exame passou a existir e se tornar... Isso é interessante. A colonoscopia já, desde a segunda metade do século passado, já existe no mundo inteiro. Mas sabe quando foi o boom da colonoscopia? Por causa do Propofol. Por causa da anestesia. Então, com o advento do Propofol, que faz 30 anos que começou a ser mais usado, 25, que é a medicação que o Michael Jackson usou e morreu, mas ele fez em casa, não fez no ambiente hospitalar. Que a gente usa para fazer uma cirurgia. Que a gente usa para fazer a endoscopia, uma sedação. Nem todas as anestesias profundas usam Propofol, mas esse é um caso que... É gostoso, hein? É uma delícia, é uma delícia. A melhora de uma técnica evoluiu outra técnica. Então, o Propofol fez com que a colonoscopia fizesse um boom mundial e aí aumentasse o diagnóstico e a incidência, porque aumentava o diagnóstico. Às vezes as pessoas morriam de câncer de intestino sem saber o que tinha. Pois é, você veja só, né? Eu sei disso, que é importante fazer, mas nunca fiz. Meu pai teve pólipo, teve câncer de intestino numa fase inicial, mas... Até foi você que encontrou. Mas eu nunca fiz a tal da coluna. Preciso fazer. Então, você é toda, você não é só mama, você é tudo. Né? Agora, sabe o interessante no Japão? É um dos lugares que menos fazem sedação para colonoscopia, por causa do budismo, a religião que não como é que gosta. Faz isso, cara? Tá louco? Sério, eu não sabia. Tem paciente que faz no seco, faz olhando na televisão. Você tá brincando? Tem paciente aqui no Brasil. Tem paciente que faz endoscopia. Não, eu tenho que trabalhar, esse negócio do autocontrole. Esse negócio do fast lifestyle, que isso é muito maligno, sabe? Isso não... Mas deve doer pra caramba. Tanto a endoscopia, a coluna é inviável, mas os japoneses, porque eles não podem perder a consciência, sabe? Aquela questão de não perder a consciência. Mas eu lembro que mas dá um certo medo mesmo antigamente. Quando você vai fazer um exame como esse, que você tá... O que vão fazer comigo? Você tá entregue. Você tá entregue. Eu lembro que o meu pai fazia endoscopia antes do Propofol. Era algum anestésicozinho, eu acho que passava só aqui, né? Era uma coisa que colocava só para... Mas ele reclamava muito, eu lembro. Depois, não. Agora é ótimo, a gente dorme. Mas voltando ao que você perguntou de que paciente que me procura, hoje são pacientes que precisam de uma cirurgia oncológica, basicamente. Apesar de eu ser gastro, eu não faço essa parte clínica mais, não tem condição. Assim, mecânico de trator é mecânico de trator, não dá para misturar com mecânico de moto, né, ou de avião. Sim. Então a gente fica bem focado, né? Então, mas é uma atividade que eu sei que eu consigo dar benefício para as pessoas. Mas quem chega lá já não... Já veio, ou já passou em várias pessoas, ou ou vem para a segunda opinião, ou vem muito bem indicado por um clínico. O papel, o principal é o clínico. O rastreador, o perdigueiro, o diagnosticador são os clínicos. Mas você falou que isso pode servir como uma medida preventiva. Esse os rastreamento. Os bons clínicos salvam vidas. Por quê? Os bons clínicos salvam vidas. Porque, vamos dizer assim, eu fui lá e identifiquei neste exame que eu tenho algo. Eu vou precisar fazer a cirurgia do mesmo jeito? Mas às vezes você pega numa fase menor, mais fácil de você controlar. Não, e para fazer o exame, o clínico, para pedir tal exame, ele já tem que ter desconfiado de alguma coisa ali. Aí que eu acho que vem essa... Mas daí já é tarde.
Quando se ele desconfiou, já é tarde. Quando tem algum sintoma, é pior. É verdade. Tem alguns cânceres, entre os quais a própria mama, né, que não é a minha área, mas a gente sabe, pâncreas, esôfago, que não existe uma prevenção 100%. A mama tem os exames, tudo, mas às vezes de um ano para outro aparece. Então, não existe... A gente está à mercê... Pele dá para fazer o rastreamento. Pele, o dermatologista anualmente, você indo no dermatologista de qualidade, que faça um rastreamento, não veja só teu pescoço, tem que tirar a roupa e o dermatologista vê. Eu fui até hoje em uma que falou, tira a roupa. Eu, oi? Tira a roupa, foi lá com a lanterninha não, aquela lupinha, né? Isso. O corpo inteiro. Mas tem. Eu tenho uma lista, se você quiser um dia. Eu tenho uma lista de dermatologistas Qual de qualidade. Câncer que você falou da mama? Tem algum outro tipo de câncer que é mais difícil o rastreamento? Da mama tem o teste, né? Tem o exame. Mama tem o rastreamento pelo... Cérebro. Cérebro Não existe prevenção, entendeu? Não existe prevenção para câncer de cérebro, para vários tumores. Quanto mais raro o tumor, menos exames de prevenção, porque os exames de prevenção, os programas de prevenção são baseados em custo-benefício populacional. Por isso que se você tem um bom clínico, isso faz diferença, é impactante na tua vida. Não só para câncer, mas também para a parte cardiológica, para a parte de saúde geral, né? Porque esse mas bom no caso clínico, do câncer, além de te orientar a ter uma vida mais saudável, cuidar da alimentação, fazer exercício, vai te indicar os exames necessários para você fazer o isso, não vai ficar pedindo exames desnecessários. Tudo que é desnecessário a gente tem que tirar da medicina. Existe muita coisa desnecessária. Eu não quero fazer uma briga do médico mal, às vezes. Ou uma briga tua com os nutricionistas, mas já aconteceu várias vezes dos nutricionistas me pedirem uma série de exames e o médico falar, eu não estou querendo fazer polêmica aqui, cara, isso aqui não precisa, isso aqui não tem nenhuma pesquisa que demonstre que a gente colhendo um resultado vai fazer sentido ou tem algo a fazer. Existe isso um pouco? Existe. Mas não só nutricionistas. Existem médicos também que pedem exames excessivamente, em muita quantidade, por diversas razões, né? Às vezes a gente nem sabe quais são as razões que são solicitados tantos exames, a gente não tem noção. Às vezes o médico nem sabe por que está pedindo o exame, entendeu? Antigamente, os médicos, os cirurgiões, eles indicavam uma cirurgia só palpando, fazendo o exame físico. Então, é história clínica e exame físico. Então, a anamnese, que é a história clínica, mais exame físico. Não tem nada mais importante do que isso. Os exames são complementares. Ainda são assim. Só que agora a gente tem uma quantidade tão grande de exame que a gente encontra, às vezes, pelo em ovo. E a gente não sabe nem, os médicos não sabem nem lidar com isso. Isso é um outro tipo de paciente que vem para mim. Quando eles falam assim, não sei o que é isso, não é que é mais difícil, não, é uma coisa bizarra, eles mandam para mim. É outra coisa que vem para mim. Hoje mesmo veio uma paciente com um nódulozinho achado em um exame por outros motivos, no meio do nada, assim, não, tem um nódulo, vai para lá, às vezes não é nada, entendeu? Às vezes tem que acompanhar. Isso me lembrou um dia que o Raul me mostrou uma foto de um achado numa cirurgia que tinha dentinho, lembra? Ah, sim. De um tumor com um teratoma, acho que era um teratoma. Acho que era isso, e tinha dente, né? E aí aquilo parece que era um gêmeo que foi absorvido, uma coisa assim? A gente publicou esse caso. Chama fetus in feto, é bem raro, como se fosse um teratoma. O paciente carregava como se fosse o irmão gêmeo dentro da barriga dele. E daí ele jogava futebol. Com 60 anos ele começou a ter falta de ar, tudo que estava comprimindo tudo. Estava crescendo. Abdômen grande. Aí a gente operou, foi uma cirurgia grande. A gente acabou publicando o caso, bem interessante. Tinha cabecinha, dente, arcada dentária, só que era era como se fosse um tipo de tumor que a gente chama de teratoma. Terato de monstro, oma de tumor. Tumor monstro. Mas estava lá, a gente chegou a publicar esse caso. Então, isso são as coisas inevitáveis. E isso é benigno, né? Não é isso é benigno, a maior parte das vezes é benigno. Eu operei recentemente de uma moça também, uma lesão benigna. Um teratoma tinha cabelo, tem... Porque teratoma é quando o tumor ele está no local que não é habitual dele. Então, o cabelo está lá dentro e... E isso é melhor ou pior?
Não, é melhor quanto mais mais... fácil de você retirar. Quanto mais... Fora do ambiente dele. Não sempre, mas o terator, quando ele é assim, ele é mais benigno. Monstrinho? Ele é mais benigno. Tá? Então, esses são os tumores inevitáveis. Aliás, existe muita inevitabilidade na oncologia. Nem tudo é evitável. A gente acha que tem o controle das coisas com dieta, com exercício. Não tem. A gente não tem. Então, um dia, a mordida de tubarão vai vir pra gente também. A gente só não sabe quando. Isso é uma coisa que eu gostaria de saber. Eu não sei nunca. Claro. Então, E quando chega uma pessoa para mim... Mas chances, eu achei muito legal, porque eu não tinha essa perspectiva. Eu não entendia que os exames e os testes eram tão eficientes na hora de você fazer uma avaliação mais precoce. Hoje, João, e muda inclusive da onde você faz os exames. Tem locais que a gente sabe que não tem essa pegada mais cuidadosa, tem outros locais que tem. Então, mesmo em cidades grandes, a gente conta nos dedos de uma mão os locais que a gente confia mais, entendeu? Para determinados exames. Quando é imagem, quando é uma biópsia. Imagem, procedimentos endoscópicos, ou tudo, parte cardiológica. Mas na nossa área, a imagem faz muita diferença. Hoje, a imagem desenvolveu tanto, legal, ressonância, tomografia, porque os tumores abdominais, a gente chega perto de saber qual a biologia desse tumor de acordo com a imagem. Exatamente. Recentemente eu operei um caso de sarcoma, que é um tumor que cresce no meio da gordura ou do músculo, estava dentro do abdômen, pegando cólon e rim, ele pega sempre mais de um órgão. E a gente operou sem biópsia, porque a imagem era tão característica que não ia haver necessidade de fazer a biópsia. Então, a imagem desenvolveu bastante. Isso é uma coisa muito boa. Não é negativo. Sim. Essa modernidade que a gente falou, do ponto de vista de excessiva, não, ela tem que ser usada com um critério para ser positivo para a gente. Não, olha só, aí que a gente precisa ver como... Precisa ter essa consciência, né? O médico tem que ter consciência sobre o que ele expõe o paciente, né? Meu filho com pedra nos rins foi durante um período... 3 vezes, porque ele não queria fazer a cirurgia. 3 vezes a emergência, e ele foi com a namorada, entrava sozinho e não me contou. Durante aquele período curto, de 1 mês e meio, fizeram 3 ressonâncias. E aí, quando ele foi eu fui com ele no especialista, falei, esse negócio está se alongando demais, vamos. Fomos ao OTA, e aí ele falou, mas 3 ressonâncias no mesmo ano? Imagine... Você já ultrapassou o que você poderia fazer no ano inteiro, porque, né? E já te coloca em risco. Então, também tem isso, né? O médico tem que ter consciência nessa hora. Porque o sistema de saúde é limitado. Não é um cheque em branco que você dá. Tem um custo para... Alguém está pagando a conta. Os pacientes que estão pagando... Os pacientes que pagam mensalidades para as operadoras. Exato. Então, por isso que o clínico, que é esse rastreador, esse perdigueiro, tem que ter critério, mas tem que dar os tiros certos. Então, não adianta ficar dando tiro para tudo que é lado, que vai afetar o sistema. A longo prazo, a gente vai ter uma crise na saúde. Isso é inevitável. Então, quanto mais a gente conseguir postergar isso, melhor. Quanto mais a gente conseguir preservar o sistema, melhor. Você falou dos clínicos, no caso das mulheres, as ginecologistas tem também, esse né? papel, muito, Vanusa, tem muito esse papel. Os ginecologistas e principalmente aqueles que têm critério, que não entram na seara que não é a sua área, tá? Sim. Porque o ginecologista cria uma relação com os seus pacientes próxima, que é muito próxima. E daí ele começa... E está se misturando muito, até a gente queria fazer um podcast aqui, essa coisa da ginecologia com a sexualidade, sim. né? Sim. Então, dá dicas... A médica dá dicas sobre a vida sexual da paciente. Exatamente. Que não tem muito a ver. Acho que até pode participar, mas daí tem que ter cursos específicos para isso. Porque tem mais a ver também com a psicologia. Claro. Multidisciplinar. Multidisciplinar. A sexologia é. Multidisciplinar. Mas qualquer pessoa pode falar sobre sexologia, não precisa ser médica. Mais exatamente. Ou menos. Com psicólogo. Sim, daí, mas alguém dessa área, né? Que tem uma área também, que tem um conhecimento maior. Porque não, mas ela vai falar sobre os cuidados em relação à saúde da mulher. Pois é, só que a ginecologista, ela escuta muito. Ela acaba aprendendo, ela vai pesquisar também.
porque ela escuta muitos relatos das mulheres. Então, sente dor na relação. Tem uma doença que causa isso, pode causar. Tem outras questões também. Mas, por exemplo, ela pode identificar uma doença ali e está ligada ao sexo. Então, ela vai saber como lidar com aquela situação. E isso ela pode aconselhar. Também em outras situações, não só da questão da vaginite, né? Eu acho. Então, tem várias coisas que eu acho que não todos. Tem que ter um tempo de estrada aí para poder. No programa do Serginho Grossman tinha uma tinha. Não sei se ainda tem, faz tempo que eu não vejo. Era psicóloga, não era? Psicóloga, super boa. Mandava super bem. Então, se a pessoa se aprofunda, é como médico, você pode fazer qualquer coisa, desde que você saiba lidar com as complicações daquilo que você faz. Então, não que você está indicando. Exatamente. Então, não tem um limite assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que com os novos exames, essa triagem que acontece em alguns países mais do que outros, você tem um número, o número das pessoas que têm câncer e que morrem por conta do câncer diminuíram? Esse número diminuiu por conta desses exames? É possível se identificar isso hoje ou ainda não? Não, tem alguns cânceres, não, no geral não. Por quê? Porque existem incidências diferentes em alguns países do que outros, mais do que outros. Por exemplo, no Chile, é um local que a incidência de câncer de estômago é uma das maiores do mundo, porque condições genéticas também, não só ambientais. No Oriente Médio também, no Irã, existe muita incidência. Então, agora, sim, o diagnóstico precoce, o Japão é o maior exemplo disso. Em esôfago e estômago, o maior diagnóstico precoce no mundo é feito no Japão, com melhores resultados, menos mortalidade. No Brasil, existe uma diferença entre o público e o privado. Os pacientes da saúde pública normalmente são diagnosticados numa fase mais avançada dos que os pacientes da medicina privada. Esse exame está disponível pelo SUS ou não? Tudo é disponível pelo SUS, o problema é acesso, né? Mas tem tudo no SUS. Tem algumas doenças que têm melhor abordagem, por exemplo. Mas para se fazer o exame pelo SUS tem que ter uma razão. Exatamente. Porque é mais no difícil. Privado qualquer um faz. Qualquer um faz. Desde é mais que difícil. O médico clínico. O difícil é esse, que já chega com um sintoma, né? Exatamente. No SUS, a pessoa tem que estar precisando bastante. Mas sabe, na Inglaterra, o sistema de saúde funciona, mas você tem que estar morrendo para você conseguir ser atendido. A Inglaterra, eu tive na Alemanha então não recente. Funciona. Sim, funciona dessa maneira. Ou pagando. Eu tive na Alemanha recentemente um câncer eu tive num hospital de câncer de ovário na Alemanha recentemente, antes desse evento do ano passado, 2 anos antes, logo antes da pandemia, onde mais se opera câncer de ovário do mundo, lá numa cidade da Alemanha, perto de Dortmund, em Essen. E a gente estava conversando sobre isso, sobre como é a saúde na Europa. E eu morei 2 anos lá, eu fiquei em Milão 2 anos, e a gente sabe bem. A maior parte é estatal, é uma medicina socializada, funciona. Os estudos na minha área de câncer, os europeus participam fortemente, então eles têm muitos pacientes, eles têm materiais, eles têm resultados bons. Agora, o acesso é mais difícil em alguns países. Por exemplo, um câncer de próstata na Inglaterra, para conseguir ser operado, 6 meses. Então, a nossa medicina, nós aqui temos uma África e uma Bélgica, né, o Brasil. E na medicina é a mesma coisa. A gente é melhor do que a Bélgica na medicina privada e às vezes é como uma África na medicina pública. A gente tem... E mesmo na medicina privada, depende de onde você está circulando. Porque por isso que é importante segunda opinião, por isso que é importante você ter uma referência, não chegar num médico sem ter uma referência. Mas Sul e Sudeste, especialmente... São ilhas. De ponta, né? São ilhas. Meus amigos que trabalham me informam bastante sobre o Nordeste, sobre o Norte, é bem diferente. Lá, mais de 90% é SUS.
Lá, mais de 90% eles trabalham com o SUS, é o SUS que... E eles não têm acesso a tudo que tem, exceto algumas ilhas. Agora, uma coisa interessante em relação ao câncer que as pessoas não sabem. Nós temos tinha a lei dos 60 dias e temos a lei dos 30 dias. Então, se as pessoas soubessem, talvez funcionasse um pouquinho melhor. Eu não sei, a estrutura ia ter que aumentar. Mas, a partir da suspeita, né? E da comprovação que você... a partir da suspeita, você tem até 30 dias para ter todos os exames, não é isso? Então, se as pessoas exigissem isso, certamente o sistema público ia ter que se readequar. Ah, sim, com certeza. O investimento que precisa para a saúde sempre é deficitário, né? Sempre precisa mais do que é investido em todos os governos, independente da... E saúde e educação são os primeiros a terem cortes. Mas seria importante priorizar os exames, a triagem, se é uma alternativa que nós temos de prevenir. E diminui custos, né? Você pegar, por exemplo, na minha área coloretal, se você pega um pólipo que pode ser ressecado endoscopicamente, ainda antes de malignizar, não é muito mais cirurgia. É melhor para o paciente e também para o sistema. É menos custo. Não vai ter internamento. Sim, menos não custo. Vai ter anestesia. Diminuição de custos. A questão do câncer, né? É que não se pensa no Brasil, tudo que é tratado através da política, tem prazo de validade. As pessoas não pensam como estadistas a longo prazo. E esses resultados, esses investimentos, eles ocorrem, essa economia, ela acontece a longo prazo. Assim como uma política econômica saudável, uma série de outras políticas públicas. E esse é o grande problema. Agora, olha que interessante. Eu tomo uma medicação, né, mensal. O plano de saúde é quem tem que me fornecer. Essa medicação, o plano anterior que eu tinha, simplesmente me mandava mensalmente e eu, de tanto em tanto tempo, tinha que mandar uma nova... Tinha uma validade a receita. Justificativa. Hoje, o que acontece? Eu tenho que solicitar mensalmente e, a cada 6 meses, ter a justificativa do médico mais a receita. Aí, o que acontece? Se, por acaso, passar daquela data e eu não pedir, eles não mandam. Depois demora para... O que acontece? O que é mais barato para eles? A medicação, que custa 200 e poucos reais, ou uma sessão de quimioterapia que custa aí, sei lá, uns 2 mil reais? Não sei quanto custa. Você está falando de convênio? Convênio? Convênio. As operadoras estão nesse, porque para elas conseguirem fazer os tratamentos mais avançados, que saem na ciência, mas ainda não tem... Se ainda não tem a avaliação e não consta no rol da ANS, elas não podem liberar. E, às vezes, elas são obrigadas por diversas razões, inclusive eu faço parte desse grupo que, às vezes, pede... mas a gente... com todo cuidado possível, mas às vezes os pacientes entram em busca de possibilidades. Jurídico, né? Então, isso acontece. O Paulo Hoff, o Dr. Paulo Hoff, ele é o oncologista clínico mais famoso do Brasil. Né? Ele nasceu na mesma cidade que eu, em Paranavaí. Você é de Paranavaí? Nasci em Paranavaí. Não, é de Joaçaba, viu? Meu pai nasceu em Videira, mas eu nasci em Paranavaí. Você é de onde? Terra da Laranja, eu sou aqui de Curitiba. Não, eu que nasci em Joaçaba. Mas eu já tô com 50, com 15, eu vim para Curitiba e eu falo que eu fui adotado por Curitiba, meus filhos dão risada, minha mulher dá risada, mas eu adoro essa cidade, casei com uma curitibana, virei curitibano. Mas o Paulo Hoff, quando ele foi simpático para ser curitibano. Mas às vezes eu entro no elevador, e não quero cumprimentar ninguém. Você virou curitibano, então. Às vezes eu... Tá vendo como são os de fora que dão a fama? Aí, quando o Dr. Paulo Hoff, ele foi ser gestor da Redditor, e foi comprado o passe dele, todo mundo ficou sabendo por 80 milhões, eu acho que foi uma luva. Nunca se faz isso com o médico. Foi só ele e o Dr. Macedo, que é o cirurgião que operou a Hebe, operou o Bolsonaro, etc. Então, ele começou a falar assim, nem todo mundo deve ter acesso a todos os tratamentos disponíveis. Aí, foi tão impactante para mim, porque ele, que era o rei da assistência, ele se tornou gestor, ele estava do outro lado.
e de um império que é a Rede D'Or, mas que tem um pouco de verticalização da medicina também, porque e ele começou a falar isso. Você veja, ele não é que ele mudou. E nas reuniões que a gente já participou com ele, assim, eu vendo ele conversando entre os clínicos, quando os colegas colocam, não, mas vamos fazer tal exame, mas você não sabe o custo disso? Então, quando a pessoa pensa do outro lado, porque... Como gestor daí. Exatamente, porque a saúde a saúde a longo prazo já está passando por uma crise, tanto o privado como o público. E se o privado sofrer, vai acarretar numa piora do público, vai sobrecarregar o público. Quem perde plano, quem não tem condição, demissões de uma empresa, perde o plano de saúde, vai para o SUS e sobrecarrega um sistema que já está... Aconteceu muito na pandemia, né? Na pandemia aconteceu bastante. Mas tem que ter alguém que entenda de economia, que entenda de finanças para fazer a gestão do sistema de saúde. Eu não estou dizendo com a frieza de não compreender a necessidade de algumas cirurgias, de não entender as necessidades humanas. Tem que ter. Mas tem que ter alguém para fazer esse cálculo, exatamente como o senhor disse aqui. Sim. Você vai economizar você, João, você não vai quantas cirurgias? Não, mas o senhor que é o doutor aqui, a gente tem que respeitar. Tem que ter alguém para fazer essa avaliação. Só assim a gente vai conseguir ter resultados. Agora, aquilo que eu falei, todas as medidas que acontecem através da política são temporárias, né? Elas têm 4 anos de validade. Depois de um tempo, né? O problema é que nós não investimos justamente no que seria mais barato, que é a prevenção. Isso. Né? Educação e prevenção. Não, por exemplo, um dinheiro bem aplicado, bem investido em ensinar as pessoas a comerem direito. Educacional, processo educacional. Agora, é muito difícil, né? A gente falou aqui de alguns estados do Nordeste onde as pessoas não têm nem o que comer. Exatamente. Como é que você vai ensinar elas a comerem? Agora, você oferecer, muito perto da gente. Em alguns lugares, oferecer, até aqui perto da gente, em qualquer lugar, oferecer o que comer para quem não tem o que comer e ensiná-los a se alimentar corretamente. Né? Teve uma situação que, para mim, isso seria assim, muito legal se existisse um trabalho nesse sentido. Então, teve uma ação que eu e umas amigas fizemos de fornecer cesta básica para uma comunidade em Rio Branco do Sul. Em Campo Magro. Essa comunidade, quem estava gerindo essa ação era uma igreja. Um grupo da igreja ia visitar as famílias ali da região, que no entorno, uma área rural, e era muito pobre. E uma das pessoas que estava em contato comigo disse assim, você não tem ideia, eu cheguei lá, eles estavam cozinhando o talo da abóbora, sabe? E aí eu falei assim, mas e se a gente fizesse um trabalho de horta? Vamos ensinar a fazer horta? E talvez o primeiro momento eles destruam a horta, deixem morrer, ou não. A partir do momento que você vai educando essa população, eles vão aprendendo que eles podem tirar o alimento dali, vai estar muito mais natural, tomando cuidados, né? Sim. E eles podem ter uma vida melhor. Então, é educação. Sim, o H. pylori foi uma bactéria, voltando um pouco para a ciência, o H. pylori é uma bactéria que foi descoberta por 2 gastroenterologistas australianos, se eu não me engano, ganharam o prêmio Nobel de Medicina por isso na década de 90. E mudou a história natural. Então, o câncer de estômago teve uma primeira queda na sua incidência mundial com o refrigerador. Mas lá, ainda no final da primeira metade do século passado. Aí a segunda queda também foi na descoberta do H. pylori e na ligação do H. pylori com a origem do câncer. O H. pylori é uma bactéria que 50% da população americana tem, 70% da população brasileira tem. Se ela tem associada a gastrite ou a úlceras, mas principalmente gastrite, ela tem que ser tratada. Então, se você faz uma endoscopia e você pega comendo em lugares inadequados. E ela está relacionada à maior incidência na origem do câncer de estômago também. Uma das vias e uma das mais importantes de origem do câncer de estômago, que é o câncer letal, a maioria das vezes é diagnosticado numa fase mais avançada. A gente comemora muito quando é diagnosticado numa fase mais inicial. Tem a ver com o H. pylori, a Helicobacter pylori. E o tratamento é tranquilo, é uma rodada de 2 antibióticos via oral
e depois do tratamento, 2 meses depois, faz uma endoscopia de controle para ver se está com H. pylori ou não. É feito biópsia, manda para patologia, ou tem um teste rápido também, que chama urease, e que vê se tem a bactéria ou não. Então, isso também tem a ver com melhores condições de educação, de higiene, né? Então, e aqui manipulação de alimento. Uma grande ferramenta que é a internet, que é a tecnologia, que a gente poderia usar tão bem para informar as pessoas, para conscientizar, para educar, e a gente acaba usando para tudo menos isso. Mas é uma ferramenta que poderia ser mais bem aproveitada pelo poder público, inclusive, para, de alguma forma, tem alcance para isso. A gente não consegue fazer esse trabalho. O posto de saúde, os profissionais de saúde não conseguem sair de lá, ir para um bairro mais pobre e ensinar. Em alguns casos, agentes comunitários até conseguem, mas é muito mais fácil você utilizar tecnologia para isso, né? O alcance é muito grande. Tinha que ter uma ação. Eu entendo que aí está uma ferramenta que a gente poderia melhor aproveitar, né? Todas essas informações. Com certeza. A educação tem a ver com melhor qualidade de vida, tem a ver com melhores hábitos, educação para alimentação, para higiene, para cuidados, atividade físico. Né? Agora, não é fácil, porque eu vejo até com as nossas funcionárias, você faz exercício, a Dani, minha secretária, você faz exercício físico? Não, doutor, não tenho tempo. Sim, eles normalmente saem antes para chegar no trabalho, depois chegam tarde, tem uma família, então é uma tarefa difícil. Eu tive um amigo falando da dificuldade que tem hoje, porque teve que fazer uma cirurgia séria do coração, preocupado porque tem um filho pequeno, mas ele fala, puxa vida, eu preciso oferecer uma estrutura financeira para atender o meu filho, para que ele vá para a escola, pagar mensalidade. Então, eu preciso trabalhar e me dedicar. Ou seja, as pessoas elas estão optando por trabalhar para produzir, para oferecer algo para os filhos que é de responsabilidade deles e deixar de passar tempo com eles, né? Colocar em risco a possibilidade de não estar mais próximos deles, né? Ou seja, a gente deixa de educar, deixa de conviver, de curtir, de dar amor, para buscar algo que a gente quer dar para eles também. E o que é mais importante? É um dilema. Esse é um dilema. Eu vivo isso aí também. Mas você é presente. Mas acho que o segredo da vida é, como você mesmo disse, desde o início da nossa prosa aqui. Inclusive em relação à oncologia, à doença, ao câncer. É o equilíbrio, né? Você saber dosar isso de alguma forma. Eu tenho amigos que fazem muita coisa e eu vejo que uma das pernas não fica manca, sabe? A gente mesmo sofre. Cirurgia, atendimento e família. Eu fiz meu doutorado, eu vou nos eventos, mas eu seguro muito isso, porque alguma dessas pernas vai sofrer. O mais frágil, quem que é o mais frágil? O paciente e a minha família. Então eu não quero deixar fragilizar isso. Por isso que eu vou bem menos do que alguns amigos meus próximos que vivem em eventos. E se a gente deixar a nossa área toma conta, a nossa área, e você vive nos eventos, aí eu não vou dar atenção para meus pacientes. Como eu falei antes, o cuidado é mais importante do que a cura. Eu fui visitar um hospital no interior da Itália, que é o Hospital do Padre Pio, que é um santo italiano. Um filme que eu assisti ontem. Da RAI, um filme muito bom da RAI. Foi a RAI que você assistiu? Ah, não foi esse, não, mas já sei. Esse é um filme produzido pela RAI, tem um filme dele. E o Padre Pio tem um hospital que ele fundou lá em Napulha, que uma região. Em Pietrelcina, que se chama, na frente do hospital está escrito Casa Sollievo della Sofferenza, Casa Alívio do Sofrimento. Então é nesse sentido que o médico tem que agir. Então não é na cura, é no cuidado, é no alívio do sofrimento. E isso tem a ver com tudo que a gente falou hoje, em todas essas medidas. Talvez o que você me falou em off até de buscar uma melhor qualidade de vida, tentar não tomar medicações, e eu brinquei com você, mas é no sentido de você não sofrer, de você ter uma vida mais prolongada para ficar com a tua família. A gente busca isso, né? Então, acho que encerrando, né, o mais importante é cuidar do que curar, né?
Eu trabalho totalmente na cura, eu trabalho totalmente no invasivo, no agressivo. As pessoas vêm comigo com 2 medos, um de morrer e outro de sair com uma colostomia. Então, a gente trabalha nisso, mas ainda assim, o mais importante é cuidar. O cuidar também é curar, de certa forma. Cuidar também é curar. É assim que funciona. E não tem como trabalhar nessa área de cuidados sem gostar de gente. Não tem, não existe. Mas tem alguns colegas que não gostam, mas eles sofrem, e os pacientes às vezes sofrem. No começo da minha vida eu trabalhei com um cirurgião magnífico, assim, lá do Nossa Senhora das Graças, um mestre, e era japonês. Ele não falava, ele era muito habilidoso, mas ele não falava, e os pacientes ficavam... Ansiosos, daí olhavam para mim, eu ficava igual um 2 de pausa atrás dele, e eles olhavam para mim, eu não podia falar nada, eu só fazia assim com o rosto, e ele não falava nada, então faltava alguma coisa, você não consegue preencher. E os pacientes chegam com uma demanda, você não sabe o que cada um quer, entendeu? Tem paciente e que na conversa o paciente vai ficando mais à vontade. Vai se soltando. Quanto mais tempo você dá para ele, quanto mais tempo a gente dá para os nossos filhos. E ele olha para você e fala, porra, quem que é esse cara aí que vai abrir minha barriga? Exatamente. Né? Quero ouvir o que ele tem a dizer. Exatamente. Quero saber do estilo de vida no que dele. Que ele acredita. É como um namoro, né? No namoro, na minha época, primeiro pegava na mão, depois dava um beijinho no rosto, depois beijava na boca, demorava, né? O processo comigo é assim também. O paciente antigamente não chega assim. Hoje em dia já chega... Já vai abrindo a barriga. Nem dá oi. Já pega já vai operando. O bisturi e já abre a barriga. Doutor, foi um prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Prazer a conversa meu. foi muito obrigado. boa, fluiu, legal, né? Muita coisa obrigado. legal que a gente trouxe aqui, conversou. Eu aprendi bastante. E saio daqui com vocês. Muito obrigado. Muito feliz. Eu falo para a Vanusa, toda a reunião que a gente faz aqui, né, que eu te chamo de aula, na verdade, a gente aprende muito com os nossos convidados. E a gente acaba virando também paciente e cliente dos nossos convidados. Tomara que eu não vire seu paciente. Aí eu vou torcer para não ser. A gente, o bom do Raul que eu nunca assim, precise. A gente liga para ele e diz assim, quem você me indica? Aí é legal, entendeu? Entendi. Mas ele já me operou e eu não tive nada grave na parte gástrica. Não, legal. Mas ele foi super gente boa e tirou uma vesícula lá que estava com pedrinhas. Eu botei até um aparelho de dentro por causa de um convidado que veio aqui, imagine. Da Vanusa. Botei, não precisa, tô bem, tô feliz. Não, precisa sim, vai lá no consultório. Tô de Invisalign agora, né? Mas não tô usando agora. Mas é sempre assim. Muito prazer obrigado. muito grande. Obrigado. Muito obrigado. Uma honra ter você aqui. Muito obrigado. Obrigada. Sempre as ordens.